Boa noite, Caio. Tudo bem com você, Caio? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite a toda a equipe aqui da rádio e aos nossos ouvintes também. Tudo bem com você, Saulo? Tudo ótimo. Ô, Caio, eu evito pronunciar o seu sobrenome com medo de errar. Como é que é a pronúncia correta do seu sobrenome? É Maleski. Maleski. Então é Caio Maleski, tá certo? Caio César Maleski. Isso. Ah, tá. Então tá certo. Certinho, Saulo. Porque como locutor, você tem a obrigação de aprender o nome do seu entrevistado. Maleski, o que é? Japonês? É de Tóquio? É austríaco. Maleski. É austríaco. Austríaco. Eu pensei que era polonês. Na verdade eu não sei ao certo. Eu sei que o meu bisavô veio da Áustria, mas já ouvi falarem que era da Polônia. Então, assim, não sei dizer exatamente. Na documentação diz austríaco, né? Sim. Pode ser que seja de origem polonesa, mas Polonês. houve uma migração e estavam na Áustria. Mas é aquele pedacinho ali, né? Que acho que é... Eu sempre falo que eu gosto de saber a origem das palavras. É uma viagem, né? Você conhecendo a origem dos nomes, a origem das palavras, decifrando termos, decifrando digamos assim, siglas, né? Siglas, por exemplo, FGTS. O que é FGTS? Entendeu? Você tem que decifrar. Tô certo ou tô errado? Tá certo sim, Saulo. Me diz uma coisa, pelo que eu sei, você é advogado. Exatamente. Você é advogado. Qual é a sua especialização? Eu hoje atuo principalmente na área tributária, Saulo. Na área tributária, na área onde mexe com os nossos tributos, aquilo que nós normalmente, nós mortais, falamos impostos, é isso? Exatamente, até como da última vez nós falamos aqui, né? Sim. Impostos e tudo mais. Exatamente, Saulo. Principalmente com, vamos dizer assim, onde a gente muitas vezes vai brigar com o próprio governo. Vamos dizer assim. Certo. E até peço de novo, né? Para não ter tanto rigor aqui, falar de um jeito mais geral, até pra gente fazer um papo que não fica aquele papo de advogado, né? Pro povo entender mesmo. Na realidade, eu vou ser bem sincero para você. O Papo Amigo, o objetivo do Papo Amigo é um programa de reflexão. Exato. Nós temos o nosso cunho social, que realizamos ações sociais, mas também nós temos nosso cunho comercial, que é importante geração de negócios, e eu falo isso sempre. Então, ação social e ação comercial é que nem faces da mesma moeda. É impossível você ter uma folha, né? Digamos assim, uma folha ela é criada de 2 páginas, né? Uma folha. Então é impossível você ter uma folha só com uma página só. Então eu acredito em ações sociais e acredito em ações comerciais de mão dadas. E para isso você tem que ter profissionais qualificados como você no caso. E eu respeito muito isso. Então, independente de gerar qualquer tipo de polêmica, que fique bem claro que a presença do nosso grande amigo, o Caio, aqui hoje, é exatamente para trazer cultura útil para o povo brasileiro, inclusive para mim também. Para mim, porque eu preciso desse conhecimento. Quem não precisa saber? Explica uma coisa, pergunta de leigo, tá? Vamos lá. O que é FGTS? Vamos lá, Saulo. Do começo. Como bem você falou. O que é? O que é FGTS? Em primeiro lugar, o que quer dizer essa sigla? É fundo, né? Esse fundo de garantia do tempo de serviço, né? O que tem a ver aí? Por que garantia? Garantia... Qual que foi o... Garantia do quê, né? Por que garantia? Vamos entender que o FGTS, ele nasce para substituir aquela antiga, né, que não é nem do meu tempo, a antiga estabilidade decenal, né? Talvez você até lembre que a pessoa ficava uns 10 anos trabalhando, depois não podia ser demitido assim, a sim, hoje em dia é muito simples. Você está há 10 anos, precisamos fazer um corte aqui em determinada empresa, manda embora, pronto. Sim. Existia essa estabilidade. Então, foi criado esse fundo de garantia, né, do tempo de serviço para tentar substituir essa estabilidade decenal, ou seja, mais uma vez as palavras, 10 anos, para criar alguma segurança para aquele trabalhador que foi demitido sem justa causa. Ou seja, ao invés, já que ele não tem estabilidade,
ele vai ter um fundo de garantia, que é aquele valor que vai descontar 8% do salário, né, da remuneração do trabalhador, e aí pelo menos ele vai ter ali aquele dinheiro, vamos dizer assim, numa conta, como se fosse uma conta poupança, só que com um pouquinho, vamos dizer assim, com alguns entraves que não tem numa conta normal, que você pode tirar a hora que você quiser, que você pode ter um livre acesso. Então começa por aí, Saulo. Pergunta de leigo, esse dinheiro não poderia ficar na mão do profissional e aplicado em outros investimentos mais lucrativos do que os juros que o FGTS passa? Estou errado, parece que é um juros menor do mercado. Estou perguntando, pergunta de leigo, pelo amor de Deus, hein? Se não quiser responder, não responde não, pelo amor de Deus. Exatamente, Saulo. O que pergunta acontece? De leigo, tá? Exatamente, por força de lei, né? Nós temos hoje a CLT, né? Então, assim, nós não podemos escolher, né? Claro, se você é um autônomo, tudo bem. Mas se você trabalha no regime CLT, desde que, né, foi criado, você não consegue, de repente, chegar e falar, olha, você é meu empregador, eu quero, pega esses 8% e eu quero pra mim, né? Não pode. Até porque depois o próprio empregador vai ser penalizado. Então, o que acontece? Sim, há uma defasagem, né? Há uma defasagem, e essa defasagem ela vai se agudizando a partir de 1999. Ah, entendi. Né? A partir de 1999, o FGTS começa a não ser corrigido, né? Em tese aí, de uma forma que consiga suplementar, né, a inflação. Inflação, perigoso isso, né? Por conta de um seguinte aspecto. A partir de 99, vamos tentar, né, situar. O que corrige, qual que é o índice de correção da FGTS? É a nossa chamada taxa referencial, é a taxa TR. É aquela da poupança, Saulo. Sim. Sabe? Que a gente sabe que a gente tem pouquinho, né? O que acontece? A partir de 99 mudou a fórmula de calcular a ATR, a gente teve um fator redutor e ao mesmo tempo baixou a tal da Selic, que é uma taxa básica. Sim. Isso fez com que a TR ficasse baixa, porque a Selic já foi alta. Naquela época que o povo colocava dinheiro na poupança, 13% era uma loucura. O dinheiro era uma loucura. O que aconteceu? A partir de 99, foi baixando a tal da Selic. Hoje a poupança é o que dá? 0,5% ao mês? Hoje a de poupança? Menos de 0,5%? Eu acho que hoje a poupança está 0,... Mas você, por exemplo, se você tem, sei lá, R$1 milhão, você conseguiria fazer uma aplicação no banco que geraria 1% de juros ao mês ou não? Olha, é possível depende, aí vai depender do banco. Talvez se você conversar com o seu gerente... 10 milhões de reais, eu chego aqui, eu estou aplicando 10 milhões de reais com certeza ele vai te e eu quero juros aí de 1% ao mês. Se aplicar para eu ter saque mensal de 1% ao mês. Olha, provavelmente com esse valor de aporte, talvez não sei se você aí teria que ver com as instituições. Talvez se você chegar lá no aplicativo ou no público geral, talvez eles não falem, mas... Eu imagino que aí se teria você que sentar chegar lá e conversar. Vou trazer uma quantia milionária aqui. Sim. Mas de volta ao que a gente estava comentando, né, Saulo? Sim. Eu não posso fazer isso com o FGTS. Entendi. Tenho que ter esse dinheiro na minha mão. Você sabe que o Papo Amigo é um programa 100% transparente. Então eu pedi aqui para o Caio para que ele me mandasse algumas informações. E em cima das informações, nós criamos aqui algumas perguntas exatamente para ilustrar melhor o programa. Saulo, você pediu pergunta. Pedi mesmo, e daí? Eu penso mesmo. Porque tem que fazer assim, gente. O tempo é muito rápido. Então tem que ser... E todo mundo sabe que o Papo Amigo é transparente. Então eu pedi algumas informações e o Caio, graças a Deus, generosamente me passou algumas informações. Então eu vou fazer aqui a primeira pergunta aqui que nós temos aqui. Não sei se a gente vai conseguir fazer todas, vamos lá. Do que trata a tese da revisão do FGTS? Vamos lá, Vamos lá. Essa tese vem justamente... ela nasce justamente dessa crítica que nós estávamos fazendo, né? Certo. Se o dinheiro está lá na FGTS, se eu não tenho outra escolha, no mínimo ele tem que ter uma correção adequada. Sim. Sob pena de eu estar perdendo os valores que eu depositei lá, porque eu não tive a correção adequada. Então essa tese, né, que agora está lá no STF, na DI 5090, é sobre o seguinte, olha... será que a taxa TR corrigiu, né, a partir dessa queda de 99, adequadamente esses saldos? Ou seja, eu tinha lá 50 mil de saldo. Eu fui lá, depois de alguns anos eu saquei, por exemplo, e era 51. Será que não era mais? Será que não era outro índice? Né? Já que o STF tem dito que, olha, talvez, né, essa TR não sirva para débitos trabalhistas. É o STF que está julgando isso? Exatamente. Houve uma explosão de ações, né, Saulo? E aí o STF parou tudo e falou, eu vou dar uma decisão só, para não ter mais bagunça, entendeu? Eu espero que seja bom, né, pelo menos isso, né?
Tudo bem, essa é uma outra história. Agora, a segunda pergunta, quem tem direito? É o FGTS, é isso? A essa correção, A essa né, correção, desse saldo. é. Saulo, essa é uma pergunta boa e ao mesmo tempo é interessante nós usarmos ela e vermos aquela velha história, né? O diabo mora nos detalhes. Sim. Eu acho que a gente está aqui para passar informação, mas ao Sim. mesmo tempo com responsabilidade. Por Certo. quê? Há muita coisa sendo divulgada de forma equivocada e irresponsável por aí, né? Eu já vi matérias em alguns outros estados assim, de jornais, matérias jornalísticas falando, olha, se você tem direito, entrou, ganhou, é causa ganha. Gente, vamos lá. Na verdade, essa pergunta é boa porque nós refletimos o seguinte, na verdade nem seria quem tem o direito, mas quem tem o direito ao saldo, à correção, é quem tem direito a entrar com a ação. Então por isso que é boa essa pergunta. Muito tem se divulgado aí que, olha, se você pegou o seu advogado, deu o cálculo para ele, entrou, ganhou. Não Tá. é assim. O STF ainda vai julgar. Então, quem, de repente, teria direito a entrar com a ação. Então, esse seria um dos mitos aí que anda rolando de que entrou, ganhou, tá? Em outras palavras, tem que procurar um escritório Exatamente. como o seu, que é digno e honrado, tá? Para poder ter esse tipo de orientação. É verdade, gente. Procurar o profissional de confiança. Um profissional seja de comigo, confiança. Seja, seja eu qual sei. seja. Quais são as pessoas que podem se beneficiar disso caso o STF julgue procedente? Vamos, né, ser responsáveis. Sim. Seriam todas as pessoas que trabalharam no regime CLT ali a partir de 1999, até os dias atuais. Tá. Eu era autônomo? Então, Não, sinto muito, né? muito. Bom, tem aqui uma outra, continuando nossa linha de raciocínio, como está a jurisprudência com relação Exatamente, a esses Saulo. casos que você colocou? Por que começou um alvoroço sobre esse assunto, né? O STF falou que ia julgar há uns 2 meses atrás, mais ou menos, depois voltou atrás e falou que ia adiar. Porque a jurisprudência, né, em 2015, o STF... Em primeiro lugar, né, para o nosso público entender o que é uma jurisprudência, né? Porque senão a gente, às vezes, ninguém é obrigado a saber, é uma palavra um pouco técnica. Sim. É como se fosse uma coleção de decisões que vão estabelecer certa lógica. Ou seja, olha, aquele falou que ganha, aquele falou que ganha, o caso é parecido, acho que aqui a gente ganha. Sim, né? sim. O que é essa jurisprudência? É isso. Então, hoje o STF vem dizendo, em 2015 ele deu uma decisão falando o seguinte, olha, para os precatórios, que é aquelas dívidas que a gente, né, faz, que o Estado tem que pagar pra gente. Sim. A TR não é uma taxa que corrige, ela não serve para isso. Depois, a mais recente, em dezembro de 2020, agora pouquinho, né? O STF ele falou o seguinte: a taxa TR, ela não é uma taxa que corrige os débitos trabalhistas. Ou seja, o STF vem falando que a taxa TR ela não faz correção. Então, se ela não faz correção para débito trabalhista, para dívida do governo com nós, não parece muito coerente falar. Para que ela serve, né? Agora, também, é como eu disse, tem que ter responsabilidade. Mas pode ser que o STF, mesmo assim, destoe? Pode. Nós sabemos que muitas vezes a gente não consegue contar com segurança jurídica. Eu conheço essa história. O Brasil conhece essa história.